Seja bem-vindo ao Madrugada com Deus. Hoje vamos falar de um tema poderoso e provocador. Quem está no comando da tua mente? Quem? Você realmente tem a administração e todo o comando de tudo que você pensa? Sabe, quando você trabalha para comandar a sua mente, você dá a direção correta à sua vida. Mas se você simplesmente deixar o pensamento livre, ele pode sim ser conduzido a caminhos que trazem prejuízos a você. Esse é o tema que nós vamos abordar hoje. Vai ser muito útil para o dia, para a semana que está apenas começando. Fique aqui no Madrugada com Deus, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vou te fazer uma pergunta. Você deseja comandar a sua vida? E como é que está o comando da sua vida? Como que está o comando dos teus pensamentos? Você realmente manda neles? Parece algo tão impensado, né? Eu vou pensar se eu comando ou não comando os meus pensamentos? Ora, você nunca se deparou com uma insônia? Onde você quer dormir, necessita de dormir e o pensamento está ali, vai para lá, vai para cá. É impressionante. Olha, eu nunca tive insônia até uns certos dias atrás, onde fui descansar já tarde da noite e consciente que eu tinha que acordar cedo para o dia seguinte, e a mente não parava de ir na preocupação com aquilo outro. Impressionante isso. Eu falei, gente, mas como que pode isso? Se eu sou o condutor dos meus pensamentos, por que eu não posso desligá-lo daquilo que não é bom para mim? E aquela minha cabeça ficava fermentando. Então eu parei, sinceramente, falei, Senhor, o Senhor me concedeu o poder de pensar, de raciocinar. Então me ajude a ter o comando, a rédea destes pensamentos, porque é hora de dormir, é hora de voltar ao mundo espiritual para poder me conectar com a minha família, me preparando, pois amanhã eu tenho muitas atividades nessa escola vida. Pedi mesmo, mas pedi com fervor. E ali me veio a ideia de começar a sentir aonde eu estava, usar do tato, sabe, do tato. Então eu gosto de muitos travesseiros, abraçava os travesseiros, sentia o lençol. E aí eu fui relaxando, e graças a Deus eu retomei a rédea dos meus pensamentos. Isso falando em insônia. E quando você não liga para o que pensa e de repente você está ali pensando coisas ruins sobre alguma pessoa ou até mesmo sobre a sua vida, é fundamental que tenhamos compreensão. O que eu penso refletirá no meu futuro, no que acontecerá futuramente. Pode ser rápido, mas pode ter um tempo maior, mas vai refletir. O pensamento é como você está construindo uma estrada lá adiante e que depois você vai passar por ela. O pensamento é isto. Eu estou construindo uma estrada e eu vou passar por ela. Então quando eu penso, olha, eu preciso no futuro ter isso, ter aquilo, então no presente eu vou começar a construir. É um projeto que me dá condição de trabalhar em cima dele sem erro, sem desviar do meu caminho. Então o pensamento é você projetar-se no futuro. Projetar-se no futuro. Então comece a planejar cada pensamento que você tem, cada propósito que você tem. Quem vai falar sobre isso é um espírito Zé do Coco. Eu aprendo muito com ele porque ele é bem simples, sabe? Bem simples, bem descontraído,
Então fica fácil de assimilação de um conhecimento profundo. Eu só tenho a agradecer esse Espírito porque ele me ajuda muito a entender melhor a mim mesmo, para que eu melhore naquilo que é de minha incumbência fazer. Então eu só tenho a agradecer mesmo. E eu não quero estar sobre a influência de obsessor algum. Eu não quero. Eu quero ter o comando, não ser comandado. O comando do que é mais importante na vida humana, que é o cuidado comigo mesmo. Vamos fazer a nossa prece. Começando a semana consciente de que somos administradores da nossa vida, pedimos a luz para que as trevas não atrapalhem a nossa conduta. Pedimos que não nos falte paz, sabedoria e força, pois o desejo é de olhar o mundo com os olhos repletos de amor. É cada vez mais ter a paciência, ser compreensivo e também prudente. É enxergar além das aparências os nossos irmãos em jornadas, que somos todos filhos de Deus, de Jesus, assim como o próprio Cristo Jesus nos enxerga, para não ver senão o bem que há em cada um. E com humildade, sinceridade e verdade, pedimos que feche os nossos ouvidos, Senhor, a todo tipo de calúnia, mas também nos conscientize para fechar a nossa língua de toda e qualquer maldade. E com isso, somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos pessoas, espíritos, almas, seres tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a Tua presença. Reveste-nos, Senhor, de Tua beleza, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós Te revelemos a todos. Que assim seja. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, quanto mais sinceridade você coloca no que faz, melhor é o resultado dos seus feitos. Ah, mas quem que não faz com sinceridade? Muitas vezes as nossas ações, elas são automáticas ou mecânicas diante dos hábitos do dia a dia. O exemplo é prece. Quanto mais verdade você coloca na prece que faz, melhor resultado você alcançará, tirando a sua mente do automatismo, do mecanismo, e fazendo a sua mente refletir verdadeiramente o que está cheio o seu coração. Há uma diferença muito grande de você agir pelo impulso e agir pela ação amorosa. Ação amorosa. Quando você trabalha por amor no que faz, o resultado é muito melhor. Quando você conversa com alguém com amor, pode ter certeza que aquele alguém está recebendo uma força que somente o amor consegue exalar. Quantas pessoas vêm à casa de Maria nos procurar para ter um diálogo, para ter um aconselhamento. A gente diz, que se conselho fosse bom, venderia. Mas quando as pessoas buscam em nós um aconselhamento, ela está dizendo, eu quero um apoio, eu quero um acolhimento, eu quero paz. E é possível, sim, que o médium, consciente da sua responsabilidade, possa acolher a pessoa como a espiritualidade presente acolhe. Claro que sim. Você é um médium, você acolhe. Uma mãe é a mediadora do amor e ela não acolhe o filho? Quando o filho está perturbado,
O acolhimento de uma mãe é o melhor medicamento existente no universo. Por causa do amor, ela é representante desse amor incondicional que nós intitulamos de Deus. Bem, vamos ouvir então esse amigo espiritual, um baiano, que nos fala de forma simples, nos chamando à responsabilidade pela administração dos nossos pensamentos, para que estes não sejam influenciados por obsessores que desejam conduzir a nossa vida, aquilo que é de mais rico. Preste atenção neste amigo. Olha, os obsessores aproveitam da mente duvidosa. Quando a pessoa fica em dúvida, não sabe se vai, não sabe se vem, não sabe se vai, não sabe se vem, vai para lá, vai para cá, o obsessor vai e põe lá na cumbuca dele o que ele quer. O obsessor trabalha assim. As pessoas duvidosas podem olhar. Na hora que ela decide, ela erra. Mas aquela convicta, não. Ela pode errar 2, 3 vezes, na 4ª vez ela acerta. Por quê? Porque ela é persistente. Ela não tem dúvida que ela vai alcançar, mesmo errando. Oxe, o que tem a errar? Errar não é problema, não. Como diz um certo cigano aqui, errado é não fazer. Quem não faz não aprende, mas quem faz, mesmo errando, vai aprender, vai alcançar. Há muita desconfiança, sabe? Em si mesmo, nos outros. Há muita insegurança. E essa insegurança te impede tanto de crescer, te limita tanto. Você tem uma capacidade tão grande, mas essa insegurança acaba limitando. Vocês sabiam que a mente, ela é ilimitada? Ela não tem prazo de quantidade de pensamento, não. Ela é limitada. O ser humano é ilimitado. O ser humano tem a capacidade de criar eternamente. O que limita um ser humano é a incredulidade. Quando a pessoa não acredita, ela fica ali, muito tempo patinando no mesmo lugar. Mas existe a vida, que é a professora, que vai empurrar para frente. Essa pessoa que fica patinando, pode perceber, ela cria mais dificuldade na vida dela. Mas as dificuldades não são ruins, não. Por intermédio da dificuldade, a vida empurra essa pessoa para frente. Em todas as áreas. Obrigado, Zé do Coco, obrigado. A mensagem de Zé do Coco e a mensagem de hoje, o tema de hoje, ele vem acrescentando no tema de ontem. Se ontem você não acompanhou Madrugada com Deus, assista, volte até lá, tá? Você sabe que uma vez encontrei uma pessoa aqui, ela disse para mim: Júlio, eu maratonei esta noite no Madrugada com Deus. E aí, na hora, não entendi. Maratonar, para os jovens, é você assistir uma série na sequência. Primeiro episódio, segundo, terceiro, quarto, quinto, então ela está maratonando em cima do episódio. Então essa pessoa disse que maratonou em cima das mensagens trazidas no Madrugada com Deus. E as mensagens, elas são trazidas pelos Espíritos. Nós somos aqui as ferramentas. Então, a mensagem de ontem, a de hoje é complemento da mensagem de ontem. Sensacional, sensacional. Então, o baiano complementou tudo que Dom Carlos Ramírez trouxe ontem. Poxa, maravilhoso, na visão de um cigano e na visão de um baiano. Que coisa, não é? Baiano diz assim, o ser humano tem a capacidade de criar eternamente. Eternamente. O que limita o ser humano é a incredulidade. O ser humano está se superando a todo instante, não tem limite. Esta limitação
ela é criada pela incredulidade. Ele está, em outras palavras, trazendo o que o Cristo Jesus já nos trouxe. Sabe que a espiritualidade, por parte de luz, que existe sim, espírito por parte das trevas, ela simplesmente replica o que o Cristo Jesus, sendo o caminho, a verdade e a vida, trouxe a todos nós. Estas palavras do baiano quer dizer o quê? Tudo torna-se possível àquele que crê. Em outras palavras, é isso. Tudo torna-se possível àquele que crê. Não há impossibilidade. A impossibilidade é simplesmente o ser incrédulo. Por que as religiões, elas pregam aos seus adeptos, não importa qual religião? A fé. O que é a fé senão a certeza da vitória? O que é a fé senão a confiança própria? Então, independente se você é religioso ou não perca a sua fé. E a fé não é num ser que tem o título de administrador. A fé tem que ser em você. Deixa eu traduzir, para que fique claro. A fé não é simplesmente no Deus que está no céu. A fé é no Deus que está em você. O Deus não está distante lá no céu, sentado com um cajado na mão, administrando a vida de ninguém. A fé em Deus é a certeza de que você, criatura dele, tem capacidade de fazer tudo quanto acredita. Mas quando você não acredita, as barreiras tornam-se cada vez maior. Obrigado, baiano Zé do Coco. Obrigado pelas suas palavras. Dê a sua opinião sobre esta mensagem. Ajude-nos. Você sabe que você escrever aqui, dando a sua opinião, você está sendo um pregador, um propagador das mensagens dos Espíritos? Sabia disso? Não sabia. Quando você escreve, a sua escrita será lida por algumas pessoas, seja uma ou milhares. Então, aquilo que você escreveu estará estimulando pessoas que pensem igual a você. Então eu convido a você, entra no chat, escreve, meu irmão, escreve lá. Olha, eu comungo com essa ideia. Eu não acredito nisso. Eu acredito naquilo. Obrigado. Bom dia, boa tarde. O que você escrever refletirá na vida de quem lê. Vamos, você sabe que a riqueza da vida é compartilhar a vida. A riqueza da vida é compartilhar a vida. Há muitas pessoas pobres porque se isolam. Então ela se empobrece porque ela não está compartilhando a sua riqueza e nem agregando mais riqueza. Ela se fechou. Não, abra-se. Obrigado, baiano Zé do Coco. Está presente e afirmando: quer ajuda? Peça. Mas não fique de braços cruzados. Vá fazer o que você quer, pois eu vou te ajudar. Como diz ele, oxente, eu vou te ajudar. Mas vá fazer o que você quer, não fique esperando, não. Livro dos Espíritos, questão 460. Allan Kardec pergunta: além dos nossos próprios pensamentos, recebemos ideias de outros espíritos? E aí, o que você acha? O que você acha? Olha, antes de ler a resposta aqui do mundo espiritual, eu convidei a você a escrever. Por quê? Porque você escrevendo, você está compartilhando os seus pensamentos. Outras pessoas que lerem, elas irão se beneficiar daquilo que você pensa. Então, somando-se à pergunta aí, que eu vou reler, que diz: além dos nossos pensamentos, dos próprios pensamentos, recebemos ideias de outros espíritos o tempo todo, não é? Mas vamos lá, vamos à resposta. Sim, muitas vezes você pensa em várias coisas ao mesmo tempo, até ideias contrárias. Isso acontece porque, junto com os seus pensamentos, há também sugestões dos espíritos.
E é por isso que às vezes você fica em dúvida, sentindo como se duas ideias estivessem brigando dentro de você. Tá aí. Muitas vezes o espírito que está ali conversando mentalmente com você é seu anjo guardião. Outras vezes, se os teus pensamentos são impróprios, são espíritos que, afinado com esses pensamentos que você tem, fica ali também querendo ampliar as suas ideias erradas. Meu irmão, eu acredito que a vida é muito mais ampla do que essa visão restrita do campo físico. Quando nós nos libertamos desta prisão da matéria, a nossa mente cresce de um jeito que a visão se amplia. Sabe, quando um espírito disse para mim, Júlio, o que faz você enxergar não é o que é captado pelos olhos, mas o que está na sua cabeça. O conhecimento te amplia a visão. Os olhos são captadores de luz, mas se você não tiver um conhecimento, uma expansão mental, os teus olhos vão se restringir e vão ver apenas coisas pequenas. Vão ficar limitados apenas o que a luz está clareando. Interessante, não é? Vamos lá, Júnior. Antônio Júnior e Gilson Pimentel também faz parte aqui do Madrugada com Deus, mecanismo da mediunidade. Aprendemos que o universo não entende palavras, e sim sentimento. Como seria isso, por favor? Mas as palavras são vibrações, é que o Júnior falou, e o sentimento também não é vibração? Quando eles falam que o universo não entende palavras, deixa eu até explicar isso aqui. Palavras faladas ao vento, vazias, não são carregadas de sentimento e nem de vibração. Quando você fala, por exemplo, que o universo está guardando, tanto é verdade que ele guarda também palavras, que Jesus fazia mantras. O que são os mantras, se não palavras entoadas, seja na Índia, seja no Oriente Médio, né? Para que você possa criar vibrações do universo, não é? O Om é um mantra, é uma palavra, não é? E outras também. O Pai Nosso é o maior mantra que tem por aí. Exatamente. Exato. Então, quando você fala que o universo não guarda palavras, como o Júnior falou bem, tudo, se você olhar, tem um porquê de existir, e a física mostra que está interligado também. E as palavras é uma forma de expressão da mente, não é? É uma forma de comunicação da mente, dos espíritos, carregada principalmente ou de conhecimento ou de emoção. Tá? E de sentimentos. E o termo universo é uma forma muito genérica, às vezes, da gente tentar denominar uma forma. Né? Através dos estudos, através do conhecimento e do discernimento, você vê Terra, ela tem as prerrogativas dimensionais, físicas, vibracionais e espirituais. A gente conhece pouco, mas ela tem. Faz parte de um sistema maior. Faz parte de uma coisa muito mais abrangente, a qual também o universo faz parte. Então a gente vai... Essa questão, por exemplo, das palavras, são prerrogativas, às vezes, são formas de comunicação e de propagação dos nossos anseios, sentimentos e vontades através do verbo, através do ar. Porque se aqui fosse vácuo, ninguém ia escutar ninguém aqui. A propagação é através do ar, das moléculas, de tudo que tem aqui. Então, é uma coisa da Terra. Só que assim, o universo é infinito, é gigantesco, ele tem muitas coisas completamente fora desse contexto aqui terrestre. E isso que a gente precisa, às vezes, abrir a cabeça, né? O universo é vasto demais, gente. A gente pouco conhece o que tem por aí. Você falou uma coisa interessante que dá para a gente fazer um estudo bem legal sobre isso também. Quando a gente fala que o som não propaga no vácuo, não é? Mas o magnetismo, sim. Sim. Aí você imagina, por exemplo, a comunicação em determinadas dimensões que tem vácuo. Então não dá para você falar
pela voz. Exatamente. Você tem que usar outras formas de propagação nesses ambientes, que o pensamento, o sentimento, que a própria cor, a luz, que são outras formas de comunicação nesses ambientes sem som. Por isso que é legal a gente conceber esse modelo. A dimensão Terra, o sistema reencarnatório e todo esse compilado, às vezes, de colônias de tratamento, as escolas de perdão, de iniciação, os hospitais de tratamento, ou até os níveis um pouco mais ascensos, onde tem as escolas de ensinamento, tudo, são um composto, pelo menos no meu entendimento, que são ligados à Terra. Mas só que tem muito mais coisa além disso. Exatamente. Para fora disso. A gente ainda está engatinhando no entendimento desse sistema que a gente faz parte. Exatamente. E como que a gente vai entender o resto lá? Não sei, gente, ainda. A gente está estudando ainda. Mas a gente chega lá. Então é legal você pelo menos ter esse discernimento que ele dá uma libertada na mente da gente, né? Há muita coisa para aprender ainda, né? Obrigado, meus irmãos Antônio Júnior e Gilson Pimentel. Muito obrigado mesmo. Poxa, o tema de hoje foi muito bom, não foi? Você já deu a sua opinião? Você faz parte dessas ideias? Você comunga dessas ideias? Então nos ajude a compartilhá-las com mais pessoas. Nos ajude. Eu estou aqui te convocando para fazer parte desse exército do bem. Poxa, não podemos ficar assistindo um mundo em guerra. Nós precisamos trabalhar contrário à guerra neste mundo. Mas como fazer? Compartilhando o amor, compartilhando a paz, compartilhando o conhecimento. E com isso, as guerras criadas por uma mente insana podem serem apaziguadas e eliminadas. Pode sim. Se você conseguir eliminar a guerra interna em uma pessoa, você já valeu a sua encarnação. Já valeu a sua encarnação. E um ato de compartilhar uma mensagem como essa, será que não salva uma vida? O que você acha? Eu acredito que sim. Por isso eu te convido, tá bom? Usa das suas redes sociais como uma ferramenta de compartilhamento do bem. Tá bom? Amanhã estaremos de volta. Desculpa, tá coçando o olho aqui, nós estamos em casa mesmo, né? A sua mente é ilimitada, mas só alcança o que acredita ser possível. Só alcança o que acredita ser possível. Por isso, alimente a fé, cultive a confiança e não tenha medo de errar. Quem tenta, cresce. Quem tenta, cresce, não é? Obrigado por você fazer parte. Obrigado. Nos ajude. A casa precisa de recursos materiais como precisa, gente. Não é fácil, não. Não é fácil. Então, todos os dias, a gente pede a sua ajuda. Não fique chateado. A casa precisa, nós estamos pedindo aí para quem pode nos ajudar com cimento, pedra, areia, tá? Ai, Senhor, não é fácil, não. Nos ajude dentro das suas condições, tá bom? Um saco de cimento, R$33. 1 metro de areia, tá R$600. Deus meu. 1 milheiro de bloco, R$3.000. Meu Deus. Mas nós estamos na matéria, não é? Então nos ajude. Amanhã estaremos de volta. Meu forte abraço. Amo estar na sua presença. Amo mesmo, amo o que eu faço. Amo a vida, amo fazer o bem. Eu te amo. Você já ouviu alguém dizer, olhando no seu olho, eu te amo? Quando isso acontece é porque a pessoa se ama também. Então por que você não diz? Não é? Até amanhã. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.